queridos irmãos, a graça e a paz do Nosso Senhor a todos os que estão desse lado. Seja muito bem-vindo a mais uma lição da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Batista de Águeda e, por enquanto, na versão em casa. Animados e preparados para mais um tempo de estudo e meditação na Palavra de Deus? É importante que tenha consigo a sua Bíblia, uma folha de papel e algum material de escrita. Não se esqueça, valorize este tempo. Esta é a quinta lição da série de estudos baseados na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Esta carta é um manual divino que orienta a prática cristã diante dos embates da vida e das tensões da vida cristã. A epístola é muito atual, uma vez que os tempos mudaram, mas o ser humano não mudou. As culturas sofreram variações, mas a palavra de Deus permanece a mesma. As instruções do apóstolo Paulo a Timóteo são intemporais, pois se fundamentam em princípios eternos. São balizas seguras que devem nortear a vida espiritual em todas as épocas e lugares. Os temas aqui abordados continuam a afligir a Igreja contemporânea. Mas se todos observarmos os princípios expressos nesta missiva apostólica, os problemas que atacam a Igreja hoje serão enfrentados com a sabedoria de Deus à luz das Escrituras. Então teremos igrejas saudáveis, fortes e multiplicadoras. Convido-os agora a tirar um tempo para orarmos juntos. Paizinho, te agradecemos pela Tua Palavra e pela oportunidade que nos concedes de agora podermos parar os nossos afazeres para refletir a respeito da Tua Palavra e sermos por ela edificados. Te entregamos este tempo, abre os nossos corações e as nossas mentes. Abençoa e dirige este estudo. Em nome de Jesus. Amém. A lição de hoje tem como tema Apostasia do fim dos tempos e está baseada no capítulo 4. Iremos refletir sobre como manter a fidelidade às Escrituras e em sermos diligentes nas coisas de Deus em tempos difíceis. Mas antes de iniciarmos o estudo, proponho que pause o vídeo e leia todo o capítulo 4 da primeira carta a Timóteo. Durante a leitura dos versículos 1 a 5, verifique qual o problema que é abordado pelo apóstolo Paulo. Já na leitura dos versículos seguintes, de 6 a 16, procura registar as recomendações que o apóstolo Paulo dá a Timóteo. Bom trabalho e até já! Relembro que o apóstolo Paulo, depois de falar sobre as qualificações dos líderes da Igreja, termina o capítulo 3 com um hino ou uma poesia que resume a obra redentora de Jesus Cristo e agora, seguindo as orientações ao jovem Timóteo, avisa-o que por revelação clara do Espírito Santo, nos últimos tempos, existirão apóstatas da fé. Este é o problema que o apóstolo Paulo expõe aqui. Note que a expressão nos últimos tempos é usada para referir o período que antecede a vinda de Cristo, tempo esse que também é conhecido como Grande Tribulação. Mas a mesma expressão é também usada para referir todo o período posterior à ascensão de Cristo até à sua segunda vinda. Note que neste último caso a expressão é utilizada porque se considera que este é o último período da história deste mundo como nós o conhecemos. Quando Jesus voltar, a história deste mundo se encerrará. Assim, estamos a viver a última etapa da história da redenção. Por isso é que é chamado de últimos tempos, fim dos tempos ou fim dos séculos. Neste texto que estamos a estudar, tudo indica que o apóstolo Paulo usa a expressão neste sentido. Ou seja, refere-se a todo o período da Igreja. Note que aqui ele refere-se a problemas que as igrejas estavam a enfrentar na época. Lembremos-nos ainda que a doutrina original, pregada pelos apóstolos, foi abandonada muito cedo, e em lugar delas surgiram doutrinas suplementares através de falsos mestres, como podemos concluir da leitura da carta aos Gálatas, na segunda carta do apóstolo Pedro e também na primeira carta do apóstolo João. É importante frisar que em Atos 20, nos versículos 29 e 30, muitos anos antes, quando o apóstolo Paulo partiu da Ásia pela primeira vez e quando se encontrou com os presbíteros da igreja de Éfeso em Mileto, ele severamente os avisou que lobos vorazes e homens falando coisas pervertidas se levantariam no meio deles. Agora, na sua carta enviada a Timóteo, que estava também em Éfeso, Paulo novamente avisa pelo Espírito que alguns apostatarão da fé. A palavra grega apostatar refere-se a alguém que se afasta de uma posição inicial. Aqui, apostatarão da fé refere-se a cristãos professos ou nominais que se associam àqueles que realmente creem no Evangelho, mas abandonam a fé, depois de crerem em mentiras e enganos
revelando assim a sua verdadeira natureza de não convertidos. Aqui as palavras transmitidas pelo apóstolo Paulo por revelação do Espírito Santo referem-se àqueles que convivem com o povo de Deus, mas não são verdadeiramente convertidos, não nasceram de novo. Eles dizem-se crentes, mas não transferem como prática em suas vidas o que sabem do Evangelho, e a permanente rebeldia as conduzirá inevitavelmente ao abandono da fé. O hábito de frequentar a Igreja do Senhor, mas não estar sob o governo do Senhor da Igreja faz toda a diferença. Quem declara sua independência de Deus passa a autogovernar-se para sua própria perdição. Mas como é que se desviam e abandonam a fé? Veja no versículo 1. Este desvio da fé seria resultado de obediência a espíritos enganadores e a ensinos de demónios. Lembre-se que a missão de Satanás é perturbar a ação da Igreja. Note que toda a distorção, erro, falso evangelho, ou seja, perversão da verdade de Deus, que existiu, que existe e existirá no mundo, tem por trás a atuação de Satanás. Satanás é o pai da mentira e continua ainda hoje a espalhar mentiras a respeito de Deus, a respeito do Evangelho, a respeito da salvação, a respeito das pessoas, do seu destino e do seu futuro. Ilude as pessoas em relação ao seu estado espiritual e faz com que se sintam confortáveis com o erro. E ainda hoje, Satanás continua seus esforços para tornar o pecado menos ofensivo, o céu menos atraente, o inferno menos horrível e o Evangelho menos urgente. Pense nisto. Perante esta realidade, é muito importante ter presente as palavras do apóstolo Pedro, capítulo 5, verso 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Já no versículo 2 encontramos a forma como Satanás opera. Aqui fica evidente que, apesar de os falsos ensinos terem origem em espíritos e demónios malignos, fazem-no através de homens, cuja primeira característica que é apontada é hipocrisia. Isto é, são atores da vida real. Falam uma coisa e fazem outra. Não revelam a sua verdadeira identidade. Ao contrário, escondem-se atrás de máscaras para enganar as pessoas. Por isso podem ser chamados de falsos mestres. São ainda caracterizados por falarem mentiras e terem uma consciência cauterizada. Cauterizada, a palavra grega traz a ideia de marcar com ferro quente, como era feito no passado com os escravos e hoje com o gado, deixando o local queimado e insensível. Assim, a ideia é que as suas consciências não têm sensibilidade espiritual. Está anestesiada e amortecida. Eles perderam o temor de Deus e não sentem mais tristeza pelo pecado. São completamente insensíveis. O que era ensinado por estes falsos mestres em Éfeso? A falsa doutrina em Éfeso tinha muitas dimensões. Neste ponto, o apóstolo Paulo tocou na inclinação de alguns para o ascetismo, ou seja, a tentativa de alcançar santidade mediante uma rigorosa negligência de si mesmo, autonegação e até mesmo castigo auto-infligido. E desta corrente de pensamento, combinado com o judaísmo radical e com uma filosofia grega, terá surgido uma perigosa heresia chamada gnosticismo, que mais tarde devastou a Igreja. Os gnósticos consideravam a matéria essencialmente má, por isso negavam as doutrinas da criação, encarnação e ressurreição. Os falsos mestres promoviam um rigoroso estilo de vida de autonegação. Aqui parece que os efésios haviam sucumbido ao seu ensino, de que, uma vez que o mundo material é perverso, a pessoa espiritualizada deveria evitá-lo. Mas o que eles exigiam? Primeiro, proibição do casamento, ou seja, defendiam o celibato. O casamento era visto como um estado inferior do que o estado de solteiro, uma vez que o casamento envolvia intimidade física entre duas pessoas. Assim, o celibato tornaria a pessoa mais santa e mais pura. Da mesma forma, exigiam abstinência de alimentos, pois isso traria mais espiritualidade. Repare que este falso ensino é uma tentativa de substituir a dependência de Deus pelo esforço humano. Estes falsos mestres eram escravizadores dos homens e difamadores de Deus. Eles proibiam o que Deus ordena e escravizavam pessoas, impondo-lhes restrições que Deus nunca fez. Note que na tentativa de procurar méritos para si, o homem tem a tendência de complicar aquilo que Deus simplificou. Do mesmo modo, é comum considerar Deus como um severo proibidor, em vez de ver nele o Senhor que, em seu amor por nós, proporciona graciosamente tudo o que é bom. Ainda hoje,
Em sua persistência, o inimigo faz uso da sua antiga estratégia, o falso evangelho, a enganosa notícia, de forma muitas vezes disfarçada, mas tudo com o objetivo de afastar a humanidade do Criador. No falso evangelho, Jesus sai do centro e o homem ocupa o seu lugar. O Filho de Deus deixa de ser a cabeça da Igreja e o homem exerce essa função. Note que este ensino dos falsos mestres contradizia as Escrituras, segundo a qual, uma vez que Deus criou tanto o casamento como os alimentos, as duas coisas são intrinsecamente boas e devem ser desfrutadas com gratidão pelos cristãos. Veja que o casamento não foi apenas instituído como ordenado por Deus, como vemos nestes versículos de Gênesis. Uma pessoa não se torna nem mais nem menos espiritual por se casar. Se alguém se quiser abster do casamento, isso deve ser uma opção pessoal e particular e não uma regra ou uma imposição da fé. O celibato imposto é uma distorção da verdade de Deus e está em desacordo com a vontade de Deus. Quanto à proibição de alimentos, lembra as palavras de Jesus, que afirmou que todos os alimentos são puros, conforme registado em Marcos 7, dos versículos 14 a 23. Essa mesma verdade foi ensinada a Pedro, em Atos 10, e reafirmada por Paulo em 1 Coríntios 10, 23 a 33. Um alimento pode ser rejeitado por motivos clínicos, mas jamais por motivos espirituais. De um modo geral, as palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 8:8 resumem esta verdade. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Assim podemos verificar que a espiritualidade da dieta não tem amparo nas Escrituras. Uma pessoa não se torna menos ou mais espiritual por comer ou deixar de comer. Em todo o caso, os versículos 4 e 5 mencionam 3 coisas que deveriam ser consideradas como prioridade máxima: gratidão, a palavra de Deus e a oração. Pela gratidão, recebemos com fé e confiança tudo aquilo que Deus criou em sua providência e colocou à nossa disposição. Obedecendo à sua palavra, conseguimos manter-nos livres de qualquer doutrina ou tradição humana e não nos tornamos escravos de homens. Aqui uma pequena nota quanto à referência à santificação pela palavra de Deus e pela oração referida no final deste versículo. Entende-se aqui que, pelo conhecimento da palavra de Deus a respeito do Evangelho da Salvação e do entendimento de que nosso Deus criou tudo o que existe, assim nós podemos ter o verdadeiro entendimento a respeito destas coisas. E pela oração, mostramos o reconhecimento desta verdade e assim podemos usufruir do que Deus criou com ações de graças. Note que o apóstolo Paulo contesta as falsas doutrinas com o argumento de que todas as coisas por elas proibidas na verdade são motivos de adoração, louvor e gratidão ao Senhor por parte de um cristão obediente à palavra de Deus. Aqui deixo um desafio para todos nós. Se ainda não tem o hábito de agradecer a Deus o alimento de cada refeição, esforce-o por implementar na sua vida e na sua casa. Demonstre essa gratidão ao Senhor pela providência do alimento. Mas como combater todo o falso ensino e falsa doutrina? Vejamos agora os versículos 6 a 16. Aqui o apóstolo Paulo volta a sua atenção para o caráter e a obra do próprio ministro num contexto de combate à influência dos falsos mestres. Mas embora esta passagem seja focada no trabalho pastoral, todos nós podemos tirar grande proveito destas orientações do apóstolo Paulo para que nos possamos manter firmes na fé e combater todo o falso ensino. Nos versículos 6 e 7, vemos que para que as pessoas não caiam no erro, é necessário que homens fiéis como Timóteo ensinem cada vez mais as palavras da fé e da boa doutrina, que eles mesmos praticam, e que rejeitem as fábulas profanas, que são as tradições de homens e mulheres insensatos. Note que o ensinamento da verdade dará aos homens o que é necessário para a prática espiritual. Não podemos combater o erro se não estivermos comprometidos com a verdade. Não podemos enfrentar falsas doutrinas se não permanecermos na sã doutrina. Assim como é necessário o exercício físico para manter o corpo em boa forma, também é necessário exercitar a alma na piedade. Piedade é uma palavra-chave nesta carta. É usada 9 vezes, indicando que era necessário fazer-se um novo chamado à vida santa, a qual fora negativamente afetada pela falsa doutrina. Piedade refere-se à atitude e à conduta correta diante de Deus em todas as coisas. O Evangelho deverá produzir em nós uma vida pia,
devota e dedicada a Deus. Note que o exercício espiritual é bem mais proveitoso do que o exercício físico, pois o exercício físico beneficia o corpo apenas nesta vida, ao passo que o exercício da piedade é proveitoso hoje e para a eternidade. Devemos praticar ambos, mas concentrar-nos na piedade, ou seja, no nosso relacionamento e intimidade com Deus. Que exercícios tem praticado com mais regularidade? O exercício físico ou espiritual? Tem cuidado mais do seu corpo ou da sua alma? Tire um tempo para refletir. A prática da piedade é tão importante na vida do crente que no versículo 9, mais uma vez o apóstolo Paulo usa a expressão "fiel é a palavra e digna de toda a aceitação", que indica que esta prática devia ser levada muito a sério. No versículo 10, o apóstolo refere que todo o seu trabalho e esforço tem sido anunciar esta verdade. Ele sabia para quem estava a trabalhar. Não era para matéria morta ou esperanças vagas, mas para o Deus vivo, que realmente existe e que de facto age. Note que neste versículo o apóstolo Paulo refere que Deus é salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Desde logo, pelo conhecimento que temos do restante da Escritura, podemos concluir que aqui o apóstolo Paulo não está a ensinar o universalismo, ou seja, a ideia de que todos os homens serão salvos. Pois tanto nas cartas de Paulo como em outros textos da Escritura fica claro que Deus não só não salvará a todos, como os que se salvam são uma minoria, como o próprio Jesus afirma em Mateus 7, 13 e 14. Esta declaração deve ser entendida no contexto do que foi abordado na lição 3, ao analisarmos o capítulo 2. Para aceder a esta lição, pode clicar no link que está no canto do seu ecrã. Recordo que aparentemente na igreja de Éfeso, os falsos mestres pregavam uma mensagem de salvação seletiva. Pregavam que somente algumas pessoas tinham acesso à salvação. Assim, aqui como no capítulo 2, versículo 4, a palavra todos, neste contexto significa que a salvação não está restrita para um grupo específico de pessoas eleitas, de uma raça ou de uma condição social. Significa que Deus não exclui ninguém, mas isso não significa que todos serão salvos. A salvação vem somente para aqueles que vierem ao conhecimento da verdade, através do arrependimento e da fé em Jesus Cristo, ou seja, somente para os fiéis. Nos versículos 12 a 16, vemos que o apóstolo Paulo não queria que a juventude de Timóteo impedisse a sua eficácia como pregador da palavra de Deus. Assim, aqui o apóstolo Paulo dá orientações a Timóteo, sabendo que o povo de Deus respeitará a autoridade espiritual de um líder jovem se observar nele o crescimento e o estilo de vida que ele ordena e ensina. Assim, o servo de Cristo precisa dedicar-se diligentemente para ser o exemplo dos fiéis. Em que áreas? Agora gostaria que olhasse para os seus apontamentos do início da lição. Releia todas as recomendações que o apóstolo Paulo dá a Timóteo nestes versículos e que apontou. Proponho que faça uma avaliação da sua vida em todas estas áreas que são mencionadas. Pense um pouco. Tem sido um padrão, um exemplo para os outros na palavra? Na maneira como fala? No procedimento? Ou seja, no modo como vive? No amor? Na fé? Na pureza? Na persistência? Na dedicação à leitura da palavra de Deus? No emprego do seu dom espiritual? Na sua preocupação com o reino de Deus? Faça uma pausa no vídeo e tire algum tempo para refletir em todas estas áreas e fazer uma avaliação sincera e humilde diante do Senhor. Lembre-se que aquele que observa com ênfase a doutrina bíblica e permanece nela, aquele que a ensina, ouve e pratica, será guardado de falsas doutrinas. Para terminar, note que no versículo 16, aqui o termo salvação, da mesma forma como foi visto no capítulo 2, versículo 15, na lição 3, no caso em que se referia à salvação em relação à geração de filhos pelas mulheres, também aqui não se trata de salvação para a vida eterna, mas de salvamento diante de perigos que são mencionados anteriormente neste capítulo. Trata-se de livramento diante de tudo de falso e adverso que ameaça uma vida cristã. Meus irmãos, se não vigiarmos, se não estivermos constantemente vivendo na dependência e sob a direção de Deus, seremos envolvidos pelo subtil, sinuoso e insinuante caminho da serpente, Satanás. Ele oferece entretenimento do mais variado, com o objetivo de nos distrair para que não tenhamos tempo para a leitura, meditação na palavra de Deus e para a oração. Por isso, tome a decisão de buscar crescimento contínuo e o exercício de uma vida dedicada ao Senhor em todas as áreas da sua vida.
Procure reservar tempo diário para a oração, leitura e meditação na Palavra de Deus. Procure aprofundar-se no conhecimento e na intimidade com o nosso Deus. Que o nosso Deus nos abençoe. A próxima lição terá como tema Cuidar dos outros, e o texto base será o capítulo 5. Iremos refletir sobre o que posso fazer para ajudar a satisfazer as necessidades das pessoas da minha igreja. Obrigada por estar desse lado, que o nosso Deus o abençoe e lhe conceda uma boa semana. Até para a semana.